Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mais Que Vencedores. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a Raquel Dócia. E aí, Raquel, tudo bom? Tudo bem, fico feliz pelo convite, por estar compartilhar um pouco mais, né, a nossa experiência, a história, um pouco dessa caminhada que vem transformando não só a minha vida, mas a vida das pessoas que decidem viver o alto amor. Perfeito. Raquel, compartilha um pouquinho com a nossa audiência. Quem é você, o que você faz? Bom, eu me chamo Raquel Dózia, sou filha de Ribeirópolis, de Sarto e Neuzice, e eu comecei a faculdade, eu tinha 16 anos, e aos meus 17 anos eu comecei a trabalhar com pesquisa. E a partir daí, a minha vida veio se transformando. Então, já são quase 20 anos com pesquisa e venho caminhando também na área de estética, desenvolvendo novos fármacos, todos naturais, veganos e orgânicos. E isso vem transformando o meu coração. Perfeito, perfeito, muito bom. Raquel, do pouco que a gente conversou também, né, que você está sendo bem humilde na sua apresentação, a gente sabe do seu currículo que é bastante extenso, né? O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brand afetivo, né? Como você pode impactar, influenciar os seus clientes a permanecer mais no ambiente lá do seu negócio através dessa terapia aromática, tá? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é o marketing invisível, né? O marketing invisível, ele gera experiência, ele gera conexão. Então, quantas vezes a gente lembra da nossa infância através de algum cheiro, de algum aroma? Né? Sim, O aroma de criança, de doce, e você tem a sensação e o prazer de estar feliz, e você quer continuar naquele lugar. sim, sim, Então, o marketing olfativo, o brand olfativo, ele traz essa conexão com o cliente, onde desperta os 5 sentidos. sim. Em especial, o aroma. Então, quando a gente desenvolve algo personalizado para uma empresa ou para um evento, ele faz com que o seu cliente ele se sinta mais à vontade, não queira sair, queira pagar mais por uma oferta de um produto. Sim, Ele conecta profundamente com o sistema límbico. Então, aí já vem a questão da física quântica, vai um pouco além, sim, sim. mas ele amarra teu cliente. Por exemplo, você tem duas lojas de calçado, mas tem um especificamente em que tem um cheiro específico. A Cheiro pessoa, próprio, né? Lá. exatamente, a pessoa passa pelas duas lojas, mas ela volta para aquela que ela se sente bem. Sim, sim, todo mundo tende, né, a fazer isso, né? E um consultório, você chega num consultório clínico, quando você se sente bem naquele ambiente e você deseja ficar ali. Eu tenho pacientes hoje que chegam na clínica, nem eu vim hoje, mas você quer fazer o que? Senão eu quero vir. Resolva o que você vai fazer em mim. Sim, sim. Tem uma especificidade, né, para antes mesmo de poder fazer a preparação de um ambiente para poder colocar esse tipo de aroma lá, né? Você faz um estudo de caso, né, para cada tipo de negócio, para que você Isso, coloque a intensidade correta, né? Como é que funciona? exatamente. O processo ele começa com uma entrevista com o empreendedor, o dono do local e o local, que tipo de negócio ele tem, quem é essa pessoa, como é que ele quer ser visto, como é que ele quer ser, como é que as pessoas cheguem lá e sintam que ambiente é esse. É um ambiente mais acolhedor, é um ambiente mais forte, é um ambiente mais frio, é um ambiente mais quente. Como é esse tipo de ambiente? Então, primeiro eu faço a avaliação do ambiente para estudar as substâncias que vão ser utilizadas e para poder fazer a mescla. Porque ao mesmo tempo que a ação terapêutica ela tem que ser próspera, positiva, de sucesso, o aroma dela, a fita aromática dela, precisa ser forte, mas acolhedora para qualquer lugar, né? Porque a gente quer chegar no lugar e se sentir o quê? Abraçado. Sim, sim. Mas aí, né, nesse caso, para cada ambiente você coloca um aroma diferente ou um aroma ele é espalhado para o ambiente todo? Como é que funciona essa parte aí? Para cada empresa, eu desenvolvo uma fita aromática personalizada. Cada empresa ela tem uma identidade. Então, como a empresa tem uma marca, tem identidade visual, existe a identidade olfativa. Sim, Então, isso é personalizado. Cada um tem o seu. Não entendi. existe personalizar uma marca olfativa, um brand olfativo, que não seja o seu. Então, ele Sim. tem que ser especificamente o seu. Conta uma história legal aí que você fez. Pegou um cliente que ele não utilizava isso ainda e ele colocou lá. E assim, teve aquele feedback. Você recebe vários, a gente acompanha, né? Recebo. Teve. Eu falo o evento agora, o último evento que a gente fez agora, o Excelente Health, que foi desenvolvido e personalizado, a feita aromática para o ambiente, foi feito óleo essencial
e o aromatizador de ambiente. E todo mundo que chegava se sentia bem, não entendia o que era, os difusores ligados lá o tempo todo. E quando eu desenvolvo algo personalizado para a empresa, eu não vendo, né? Se a empresa quiser vender, ela vende. Mas eu fiquei com eles porque a Caraca. gente passava e as pessoas querendo comprar o óleo essencial da Senesse Hoff. E eles passavam e voltavam. E aí eu ia explicando, né, que aquilo ali era para evento, para a empresa, que eu tinha outros óleos essenciais com ação terapêutica, né, para a necessidade de cada um especificamente. Mas as pessoas passavam e olhavam e queriam a qualquer custo comprar Sim. o óleo, o aromatizador de ambiente, né, do evento. E elas se sentiam abraçadas. A gente fez até pesquisa dentro do evento, né? Quando você sente esse aroma, o que você sente assim fortemente? Ah, eu me sinto abraçada, eu me sinto no luxo. Eu disse, pronto, é isso mesmo. Porque era voltado para a estética avançada, harmonização facial, então ele precisava ser uma fita aromática de luxo e ao mesmo tempo acolhedor e abraçar. Sim. Então a gente conseguiu atingir o objetivo. Mas foi lindo de ver as pessoas se procurando e eu quero ver, e eu quero saber e onde tem, como faz. Outras pessoas queriam comprar ele para a empresa delas, já só que eu não faço isso por uma questão de ética de contrato, né? Porque são 90 dias o trabalho de personalização, até enfim o produto ficar pronto e você receber. Nossa, 90 dias. São 90 dias. Então, são 3 meses entre estudo, pesquisa, as amostras, as primeiras amostras. Aí, das primeiras amostras, a gente faz uma produção demo para aprovação. E, enfim, no final, eu faço uma consultoria de ambiente, de ambientização para a empresa. Quais são os locais que a gente vai colocar um dia mais estratégico? Como é que a gente pode usar? Aos colaboradores, que são os clientes internos, eles aprenderem a utilizar, porque para eles servem bastante também, que é quem está no dia a dia. Sim. Então, é muito interessante todo o processo. É diferente quando é evento e empresa, né? Porque nos eventos, ficam meninas colocando o óleo essencial nas pessoas que vão chegando, né? E todo mundo já vai sendo induzido a concentrar, focar, ficar aquele amor por onde está. E Sim. quando você está numa empresa, você tem o seu cliente interno, que são os colaboradores, e tem um cliente externo, que é quem chega. Então, sempre quem chega já chega assim como quem quer ficar e não quer sair mais. E o colaborador, ele se sente melhor num ambiente mais acolhedor, mais humanizado. É diferente a sensação de quando você está num ambiente frio e num ambiente humanizado. E a aromaterapia, ela traz essa humanização no enredo no empresarial, né? Sim, sim. A aromaterapia, no caso, são algum tipo de material natural ou essencial? Como é a produção de fato ali? Pronto, o que é aromaterapia? A aromaterapia é a extração de óleos essenciais através da natureza, seja ele de uma planta, de uma flor, de um caule. Aqui no Brasil a gente tem muito forte a copaíba. Então, a copaíba no norte, na Amazônia, ela é extraída pela árvore, né? Então, os índios colocam. Existem várias formas de extração. Eu vou falar essa dos índios porque eu acho que é a cultura mais forte e bonita, porque é feita uma extração como antigamente era feito. Eles continuaram fazendo. Eles furam o caule, a madeira, né? E aí o Sim. óleo começa a sair. E aí dizem as lendas, né, que quando alguém fica olhando, ele para. Incrivelmente, incrivelmente, se alguém de fora chegar, ele para de pingar. Se é lenda, se é fato, é muito interessante, mas é cultura. Mas é incrível. A Pô, nossa Copaíba. não conhecia essa história, não. O que levou você a trabalhar com aromaterapia? A mim mesma. Conta sua história, então, pelo menos. Eu tenho um tipo de enfermidade e doença que é uma síndrome alérgica. E Hum, ela não tem cura e é progressiva. Ou seja, se eu não me cuidar, eu vou viver doente a vida inteira. sério isso? É, Sabia, não. mais uma. Aprendendo muito hoje, hein? E Agora, aí, por questão da minha síndrome alérgica e a quantidade de medicação que eu vinha tomando, e cada vez mais eu desenvolvi alergia a medicamentos antialérgicos, medicamentos sintéticos normais, a alimentos, ao tempo, ao ar, inseto. Então, eu tava quase que vivendo numa caixinha fechada. E como eu gosto de ser sociável, de estar com as pessoas, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, eu estava desenvolvendo um fármaco para o câncer de pele. E aí tive que parar por uma questão, vamos dizer, uma questão mais social.
do que o Sim, meu desejo. E quando eu voltei, eu já voltei com os fármacos naturais para quem tem síndrome alérgica, para que eu pudesse aumentar a minha imunidade e eu poder ter uma vida normal, mesmo com as restrições que eu tenho. Então, isso tudo eu reduzi muito a quantidade de medicação. Eu entrei por um momento de uma depressão muito forte e foi o que me ajudou a me reerguer, a reduzir a quantidade de medicação que eu tomava, porque eu estava muito dopada. E a partir daí eu percebi que eu estava num caminho de cura de verdade. Porque cada vez mais eu usava medicamentos naturais, cada vez menos eu usava medicamentos sintéticos. E a minha curiosidade começou a aguçar em desenvolver os medicamentos naturais. entendi. E hoje eu venho para a área de estética com eles, para regenerativa. Foi assim que você entrou no caminho da pesquisa? Eu entrei no caminho da pesquisa sem saber o que era a palavra pesquisa. Você é Foi, autodidata, né? foi assim, eu estava cursando o primeiro período de faculdade, eu tinha 16 anos. Imagine uma criança com 16 anos começar uma faculdade e aí um professor olhou assim para mim: Você não quer trabalhar com pesquisa, não? Eu disse: Eu disse: É, você. Eu disse: Tá, vamos. Tipo, não tenho nada para fazer, entre aspas, né? Vamos trabalhar. E aí, o primeiro mês que eu entrei para trabalhar com pesquisa, eu já entrei como bolsista do CNPq, já trabalhava com o órgão federal e já ganhava um salário na época. E isso começou a me empolgar, porque eu gosto de estudar, ainda ganhava dinheiro e eu fazia o que eu gostava. Juntou o útil e agradável, né? Pois é, quando eu comecei com pesquisa para alimentos. É tanto que hoje tem a farinha de maracujá no mercado, que foi um projeto meu. A gente fez publicação internacional da farinha de maracujá. E sempre foi muito divertido. Nunca foi uma obrigação. Sempre foi divertido. Como é que é essa farinha de maracujá que você tá falando aí? A farinha de maracujá, ela hoje está no mercado, você já compra, já faz isso em casa. Um dos maiores benefícios dela é pro colesterol. E na época, quando a gente começou os estudos, a gente fez pesquisa nas casas de farinha, com a fécula, a mandioca, a intoxicação. Eu viajei aqui o interior todo, no sol quente, rachando. Mas a gente ia para conhecer como era que se desenvolvia o processo da farinha. E aí a gente veio para o maracujá, para secar a casca, liofilizar a casca. Na época a gente fez parceria até com a Embrapa. A Embrapa também ajudou a gente nesse processo. Tinha também outro projeto em conjunto que era a liofilização do coco, mas eu sei que o do maracujá foi quando saiu, que foi publicado internacionalmente, e a gente parou no laboratório, né? Vamos brindar. E aí foi só pra frente. Depois eu entrei num projeto para produção de vinho, só que não seria com uva, seria com outras frutas. Depois desse de fruta que a gente passou, aí eu entrei agora para nanopartículas, que aí já estava na federal, já fui de universidade para outra. Aí nessa de nanopartículas, quando a gente começou a desenvolver uma medicação para o câncer de pele, mas o projeto foi interrompido. Mas hoje as nanopartículas voltaram para minha vida. Já estou com duas amigas em São Paulo, no startup, a gente já está desenvolvendo essas medicações que hoje eu já tenho aqui, só que vai vir minha versão hoje Mais atualizada, né? evoluída, turbo. É, eu vi na sua apresentação também, quando você fala, né, do seu currículo também, que você fez algumas ministrações também de aulas em outros países, né? Como é que foi essa experiência para você? Isso, eu sou apaixonada por conhecer cultura, por viver o idioma. E eu passei uns 10 anos de minha vida entre um país e outro, entre idas e vindas, trabalhando com pesquisa, Você é envolvida bi ou com o trilingue? estudo. Fala um pouquinho. Tô aí nessa linha também, mas vai, continue. A mim me gusta muitíssimo hablar de idiomas. E aí eu ia aprendendo a cultura, ia dando aula, ensinando, aprendendo. Nunca foi só uma via de uma mão que vai. Sempre era uma via de mão dupla. Eu sempre gostei muito de ficar em casas de famílias da região, porque eu Sim, conseguia aprender mais, me conectar mais. Minha irmã também, ela vai nesse caminho também de idiomas. A gente brinca muito, né? Desde criança a gente fica falando em inglês ou espanhol, né? Justamente como se fosse um código só de irmãs. sim. Isso foi crescendo, tanto em mim como ela. A primeira vez que eu fiz um teste para dar aula, eu fiz numa faculdade de medicina na Argentina. E aí tinha uns 10 candidatos, era para dar aula de anatomia, histologia.
Nessa dos 10 candidatos, todo mundo apresentou em PowerPoint. Quando chegou na minha vez, faltou energia. Foi logo na minha vez. Eu tenho o dom de receber uma evolução assim, logo na minha Sim. vez. E eu disse, meu Deus, e agora? E aí a professora disse bem assim, você quer fazer outro dia? Porque todo mundo apressou no PowerPoint. Aí eu olhei pro quadro, eu já estava ali, nervosa eu já estava. Sim. Aí eu pedi um pincel de quadro. Aí ela, e você vai fazer? Eu disse, eu vou desenhar. E aí eu desenhei, eu acho que era parte de célula. Eu peguei desenhar a célula, desenhei alguns tecidos. E eu dei a aula todinha. Ficou todo mundo assim olhando pra mim, levantaram e bateram palma. Eu tava assim, super nervosa, suando. Eu disse, eu dei o meu melhor. E o fato da energia ter acabado naquela hora e eu dar aquela aula no quadro foi o que me fez ser aprovada. Só tinha uma vaga. Pô, legal, bacana E eu essa era história. estrangeira. Sim, sim, tem que ver isso também, né? Foi. E É, aí eu assumi a vaga. qual foi a sua maior experiência relacionada a intercâmbio? Qual foi o seu maior aprendizado, quer dizer? Aprendizado. Eu acho que é um aprendizado que eu vou levar para minha vida inteira. A gente pode fazer tudo o que quiser e ser o que desejar com o que tem em mãos. Porque por várias vezes eu já desejei, queria dar uma aula bem diferente. Mas eu só tinha o quadro e o pincel de quadro. Meu PowerPoint estava lindíssimo, com luzes, efeitos, câmera em ação. Mas o que eu tinha naquela hora e eu não podia desistir. Então, assim, eu não desisto até que realmente não tenha como, ou eu já tenha tentado bastante. Então, eu não Sim. desisto. Essa a persistência é uma mentalidade também que é uma mentalidade bem empreendedora, né? É, De é quem vai para verdade. cima até conseguir, né? Tá. É. Além de trabalhar com essa questão de brand afetivo, você atua em outras áreas também? Pode compartilhar com a gente? Também. É a hora do mexer. É o multiuso, é o multiuso. Eu tenho a parte da estética, só que tudo que eu faço com estética, eu trago a terapia natural. Todo o procedimento de estética avançada, harmonização facial, corporal, os cuidados com a pele, rejuvenescimento, estética regenerativa, todos eles eu faço associado à terapia natural. Justo pelo fato de eu ter em mãos o conhecimento e o produto natural. Eu faço também atendimento clínico, pacientes que têm, para fazer terapia, tem o início de depressão, ansiedade, transtorno do sono, tem impacto em prosperar e não Sim, entende o que é que está acontecendo. Então, eu faço esse tipo de terapia associando a prescrição de produtos naturais. E aí a gente faz todo o processo com a terapia natural, até que enfim ele vai andar só. perfeito. Tem a parte dos cursos, que eu também sou professora, né? Tem uma veia de ensinar que não para. E eu amo ensinar. Não tem jeito, eu rodo, 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 tô ensinando. Sim, Eu gosto, então tudo que eu faço, eu desenvolvo normalmente o método próprio. E o método próprio eu faço validação, eu faço o registro de obras do meu método, né? Que é meu. Eu estudei para isso. sim, E aí eu vou ensinando para que as pessoas possam também ganhar dinheiro com fazendo o que gosta e o que ama e ser diferente, porque no mercado que a gente atua, se a gente não tiver um diferencial, a gente para no meio do caminho. sim. É, pela sua fala, né? Agora, principalmente pegando um pouquinho do que você falou, é muito daquela a veia de startup, né? Você fazer o MVP, né? Mínimo produto fiável, vou testar lá no mercado, vou ver se vai dar certo, vou Exato. arriscar, se der certo, eu vou lá e multiplico e começo um outro projeto. Exato. Pegou o feeling. Sim, sim. É como de startup. É. Mas vamos lá. Você também é empreendedora nata desde criança, né? Você quer compartilhar aí? Nasci vendendo. Entre outras palavras, eu nasci vendendo dentro do comércio. Meus pais são empresários, são comerciantes há 45 anos. Então não tem como não ser vendedora no que eu faço. Sim, Então tudo que eu faço eu acabo vendendo. Mas eu vendo porque meu pai é aquele homem que ele faz inovação. Ele tem um estalo na cabeça, olha, faça isso, vamos por aqui, faz isso, isso, isso. E dá certo, nunca deu errado. E minha mãe é aquela que vem, abarca tudo, faz a manutenção e faz o negócio prosperar.
Pô, legal, um tem a visão, o outro tem o Tem processo, um né? processo. Caraca, é um match Exatamente. perfeito. Não fale, não. É, Eu que eu sim. digo, porque tudo que eu vou fazer, eu, pai, ele que faz. Então, eu pensei nisso. Ele, então, pega assim, assim, assim. Valeu, tchau. E processo. Eu tenho a cabeça de inovação muito parecida com o meu pai. Eu Sim, sou quase uma xerox dele. Mas eu aprendi a desenvolver processos. Eu não tinha aptidão com processo, mas eu sim, aprendi a desenvolver. E minha mãe é muito boa nisso, em ensinar. Então hoje eu peguei tudo que eu aprendo com minha mãe e eu trago para tecnologia. sim, Então eu uno a minha geração, né, que vem com tecnologia, a questão da inovação do meu pai com a parte de processo de minha mãe. Então é um combo. sim. Qual foi a maior lição que você aprendeu com eles dois? Começando pela sua mãe. Eu acho que até com os dois mesmo, viu? Como empreendedora, como empresária, é sobre dinheiro, gestão financeira. Gestão financeira. É, porque assim, quando a gente era criança, sentávamos os três, somos três irmãos, e aí meu pai vinha com o dinheiro da loja, a gente vinha contar, separava por cabeça o dinheirinho. Fazia os pacotinhos e os pagamentos, que Sim, cada pacotinho tinha o nome do seu pagamento, né? Então isso me tornou uma pessoa para saber ter dinheiro, porque dinheiro faz dinheiro. Só que se eu não souber ter no momento que ele chegou, eu nunca vou prosperar, porque eu gasto ele antes de ter. e não se paga primeiro, né? Exato. Então Sim, eu preciso saber ter dinheiro. Então a parte de gestão financeira é muito forte hoje em mim, porque eu dependo disso para poder fazer meu negócio prosperar. E eu aprendi criança, sentada numa mesa, contando dinheirinho, e fazendo os pacotinhos para os pagamentos. Ou seja, primeiro a gente paga e investe. Depois sim, o lucro real vem. Porque no início você não tem lucro na empresa. Você tem para ela se pagar, tem o investimento que você fez, depois tem um lucro. E o que vai entrando você precisa reinvestir. Se você sim. não reinveste, não renova, não faz ele girar, a roda para. Sim, até porque no primeiro processo a gente tem que fazer e vender a todo momento, né? Não tá nem preocupado com as outras coisas, né? Exato. É só resolver aquilo ali que tá ali no momento, né? É muito importante o que você falou. Ei. Né? Sobre a parte financeira também, a maioria dos empreendedores tem realmente essa falha, até porque a gente não estuda isso na escola. E quer ver ter falha é quando é da área de saúde. O profissional da área de saúde, ele aprende tecnicamente muito bem aquilo que ele faz. Sim, A técnica, né? Só que quando chega na parte de gestão financeira, de gestão empresarial, gestão de pessoas, ele sim, peca. Por que que muitos não prosperam? Primeiro que ele não sabe vender o produto dele. É o primeiro passo. Quando ele aprende a vender o produto dele, ele tem que entender que pessoas precisam de pessoas. Então você não tá no mundo sozinho. Então você tem que estar com as pessoas certas. E a partir daí entender que o dinheiro que vai entrar em massa, você tem que ter a gestão financeira para inovar o seu espaço, lugar a você mesmo, que você precisa estudar mais, não pode parar. E a gestão de empresa, que caminha junto. Então, profissional da área de saúde tem mais dificuldade porque ele é muito bom na técnica, sim, na mas parte falta. operacional do fazer, né? Sei. Eu percebi, mas não foi tanto nessa pegada, mas é muito bom também saber esse ponto, porque é muito pouca dessa É a área que eu dica, pego. viu? Sim, eu vi, mas foi a questão da liderança em si, entendeu? Existe uma diferença de delegar e delargar, né? É. E quando eles são muito ocupados, por exemplo, tem o próprio negócio, mas ainda faz plantão, né? E aí eles delargam muito a equipe. Deixa delargado, ou seja, vai lá, faz o que tem que ser feito e tal. E é uma outra fase que a gente tem que romper para melhorar a gestão do processo, né? Que é você criar novas lideranças. Então, por Isso. eles não ter tanto tempo assim disponível, prefere não fazer e tapar o olho e a empresa vai crescendo de qualquer jeito. Mas sabe qual é a falha? Sim, Planejamento. Porque se a gente faz um planejamento para ter uma empresa e gerar equipe de liderança, e eu preciso ainda financeiramente arcar com outro emprego, eu preciso estar em um emprego, fazer os meus plantões, gerar meu dinheiro, ter dinheiro suficiente para começar aquele projeto que eu já escrevi e já delineei minhas metas. Aí sim você consegue embargar, sim, caminhar. sim.
Perfeito, perfeito. Qual foi o maior ensinamento que você mesmo pegou, você como empreendedora, assim, você disse, não, desse, todos esses negócios que você tem lá, tem? Ela tá aqui na maior humildade, mas assim, de todos esses negócios que você tem, assim, qual foi o assim, não, eu comecei aqui, eu aprendi tal coisa e eu melhorei por causa disso. A parte de planejamento. Porque quando todo planejamento que eu faço, eu não fazia planejamento. Então eu Sim, entendi que se eu quisesse contar com as adversidades de forma consciente, eu teria que planejar. Então, a questão de planejar a minha semana, o meu mês, a gente teve até dificuldade de encaixar o sim. podcast por uma questão que já É, vem o tempo, planejamento, sim, e aí eu tenho que ir encaixando, planejar o meu ano, planejar onde eu quero estar daqui a 5 anos, a 10 anos. sim. Então, eu tenho esse planejamento. Eu fazia também, eu parei, comecei a fazer Foi só de um coach, viu? ano. Sabe por que eu tô sendo Só de um ano. coach? Financeiramente, se eu te falar que daqui a 10 anos você pode ter 1 milhão que você nunca usou esse dinheiro, são Boa. 10 anos. Sim. Esse 1 milhão, se você bota numa conta de investimentos para render daqui a 10 anos, você tem quantos anos hoje? Eu fiz 38. 38. Daqui a 10 anos, vamos contar seus 50. No seus 50 você já tem uma pré-aposentadoria. Imagina uma conta de investimento que tem 1 milhão e ela rende 10 mil por mês. Sem você fazer nada. Sim. É Começa uma por aí. boa. Sim, aporte de investimento, né, tal. Você investe em renda fixa, variável, Então, também. em ação, tal, essas coisas. Tem, eu sou muito curiosa. Assim, eu estudo, fui obrigado, na verdade, a estudar mercado financeiro, até porque eu atuei um pouquinho nessa área, não nessa área específica de investimento, né? Mas eu tenho que entender um pouquinho como é que funciona o banco, tal, essas coisas. E assim, eu vejo que do detrimento de tudo, assim, quando a pessoa quer fazer uma parte de aporte, a maioria dos empresários também pensa só como pessoa física, mas existe uma área que é específica só para a empresa também, que é um tipo de Tem. investimento que você pode utilizar o dividendo para poder ficar, colocar alocado aquele valor que você vai fazer a distribuição de lucro, né? Que em um momento você vai ter que pegar aquele dinheiro que até hoje não tem imposto, né? Que o Lula tá querendo mudar isso aí, né? Ou não foi o Lula, não, foi o governo O atual. governo, o governo, Estão o querendo governo. mudar isso aí e vai começar a tributar o dividendo, né? Que é uma parte do lucro da empresa que é jogado lá na frente para sem nenhum tipo de tributação, né? E aí tem como o pessoal também fazer esse tipo de investimento, né? Tem, Sim, tem. Quando a gente mora fora do país, então você acaba mexendo com investimentos com moedas, porque acaba sendo uma válvula de escape. E sim. você tem o tempo para estudar. Você já mexeu com Bitcoin? Com Bitcoin eu comecei, mas não dei continuidade, mas já me arrependi, devia ter continuado. Sim. Mas comecei com a parte de moedas, de compra e venda de moedas. E quando eu entrei para XP Investimentos, por coincidência hoje estou na XP de novo. Eu digo que a XP me roda. Mas hoje, assim, hoje eu tenho o apoio de assessor da XP, que é Rogers, graças a Deus, né? Porque é muito tenso o mercado É porque financeiro. tem que se dedicar muito, porque Tem. a todo momento dá uma guinada assim, É, você investe, aporta dinheiro numa ação numa empresa, daqui a pouco houve um é. escândalo ali, a empresa cai, perde ação, mas se você não tirar de lá, E Roger, assim, tem que tirar para botar no lugar ele do é um outro. assessor muito bom. Ele ganha várias premiações aqui no país, inclusive, a nível Brasil. Eu só vendo, tô com o melhor. Eu não me preocupo demais, né? Tipo assim, aonde vai fazendo, colocar ele, ele já manda, faz. Agora, assim, é bom você entender o que você tá fazendo, você precisa aprovar e desaprovar a ordem de, de acesso. Mas... Então, você tem que entender o que é essa área para você dar a prioridade e importância ao valor de trabalhar com a empresa de investimentos. Sim, Porque é sua aposentadoria garantida. sim, sim, Porque como o governo ele flutua, vai, vem, muda a idade, muda o tempo do trabalho, muda isso. E a gente vai envelhecer, isso é fato, né? Mas a gente pode envelhecer assim com a estética regenerativa, né? Rejuvenescimento, tudo com terapia natural. Fala um pouquinho da estética regenerativa, para quem não conhece ainda o termo. Eu sou um. Pronto. Vai explicar. A estética regenerativa é quando a gente literalmente regenera a célula. Quando a gente passa dos 20, 25 anos, a gente perde muito colágeno, elastina na pele. E o que Sim, acontece? Tudo pela gravidade vai dar a cair.
Então a gente envelhece porque é um processo natural. Só que a partir do momento que a gente usa, por exemplo, o bioestimulador de colágeno, o ácido hialurônico como preenchedor, ele vai reestruturando as fibras que foram perdidas. Então a gente começa a voltar o rosto para cima, ou seja, aquilo que estava caindo vai subindo. Sim. E a célula começa. Então você tem uma pele com um viço mais bonito, mais jovem. Não é porque eu já vou fazer meus 40 anos. Tô quase fazendo uma consulta aqui. Assim, meus 40 anos, em Né? breve, né? Meu quarentei. Mas apesar de que, assim, como eu me cuido já há muitos anos, e a terapia natural e o meu estilo de vida saudável me fizeram também estar bem. Não foi só a parte de procedimentos de estética, então é todo um estilo de vida. Porque, por exemplo, se eu faço um protocolo de regenerativo numa pessoa, mas a pessoa não tem um estilo de vida saudável, isso acaba rápido. Sim. Porque o processo de envelhecer não para. A oxidação da célula não para. Então, se não para e eu não cuido, isso acaba rápido também. Ao passo que, se eu faço procedimentos regenerativos de estética para a saúde da pele, do rosto, contra o envelhecimento, ou seja, um gerenciamento do envelhecimento, eu passo muito mais tempo sem fazer procedimento, por exemplo. Entendi. Eu faço pouco procedimento hoje em mim, porque eu tenho um estilo de vida saudável e eu já uso a terapia natural há muitos anos. Sim. Meu bônus da síndrome alérgica. Qual é um dos malefícios que a pessoa pode ter, assim, com o decorrer dos anos, né? Devido à pele, né? Como você falou, né? Que vai se desgastando e tal. O que é que isso aí pode provocar de negativo se a pessoa não começar a cuidar? O maior de todos é câncer de pele. Câncer de pele. De pele. Sim. O câncer de O pele. inglês tá fluente, você viu, né? O inglês tá fluente, você viu? Ah, vá. O câncer de pele, por exemplo, como é que o câncer ele é startado no nosso organismo? Nosso organismo ele já possui a célula de câncer. Porém, para que ela tá aqui dentro fechada. Para que ela faça isso daqui, eu preciso de algo como é que eu digo? Alguém, por exemplo, algo chega lá e bata nela e ela faça isso. Isso Sim. pode ser coisas ácidas, células que ficam oxidando, como é que oxida? O próprio sol oxida a célula. Essas manchinhas de melasma, por exemplo, Sim. são hiperpigmentações que tanto pode ser causada por um estímulo emocional, quanto por questão de sol, genético, Sim. gravidez, velhice. Eu Olha nunca que na engravidei. velhice, Mas assim, eu jogava basquete e era no sol, né? no sol, tem um estímulo, No olha a sol. palavra, o estímulo. A célula tá aqui fechada, se ela tiver qualquer estímulozinho que ela abre, ela prolifera. Depois aí vai desenvolvendo todo o perfil de um Fui câncer. mais de 10 anos no sol, né? Jogando, né? Mas hoje existe protetor solar oral, inclusive eu prescrevo. Protetor solar oral, que você toma ele e aí você fica protegido 24 horas de luzes, sol, Nunca ouvi o falar. próprio tratamento do melasma. Rapaz, tô aprendendo tanta Terapia coisa hoje. natural. Isso faz parte da terapia natural, que é uma das coisas que eu uso, porque o protetor solar oral, a fórmulazinha, ele trata você de dentro para fora. Sim. Então eu trato rejuvenescimento, eu trato imunidade, eu trato regeneração de minhas células, a parte de hiperpigmentação no corpo inteiro, que quando a gente fica velho, vê que aparece corpo inteiro Sim, aparece sim. os pontinhos escuros. Isso é normal da velhice, mas não quer dizer que eu tenha que ter. Tem como prevenir isso? Tem como prevenir. E como é que previne? Uma das formas de prevenir é utilizando essa fórmulazinha do protetor solar oral. Eu já desenvolvi as minhas fórmulas e através de uma dessas você faz esse tipo de prevenção ou tratamento. E quanto tempo duraria esse tratamento? Quando uma pessoa tem pressão alta, quanto tempo dura um tratamento? E a gente não para de envelhecer. Sim. Eu gosto de fazer esse comentário e comparar com a pressão alta, porque um paciente hipertenso, um paciente diabético, vai usar a medicação para a vida inteira. Sim. Mas é para uma doença, né? Então, se eu faço prevenção do envelhecimento, gerenciamento do envelhecimento, eu vou usar essa medicação natural para a vida inteira. Sim. Eu vou me proteger a vida inteira. Sim. E aí prevenir até custa até mais barato, né? No final das contas. Gastar dinheiro com prevenção significa investimento. Sim.
Gastar dinheiro com doença é gastar. Só vai. Só Sim. vai. Então, é muito mais barato você investir em saúde do que em doença. Porque prevenção é você tornar-se mais saudável. Quer compartilhar algum caso de prevenção que foi bacana pra você? Tem. Eu tenho vários casos, na realidade, de prevenção, né? Eu tenho pacientes que chegaram assim pra mim, literalmente, sentou, então, qual o seu desejo, né? Se eu fosse uma fadra madrinha, o que é que você me pedir agora? Não nada, eu só quero ser jovem, linda e bela a vida inteira. Eu se entendi. Vamos fazer então um processo de prevenção de saúde. E nesse processo de prevenção de saúde também, eu tenho pacientes que têm um estilo de vida saudável e a Sim, gente faz suplementação injetável. Então, o estilo de vida saudável é quando você tem uma alimentação, você tem uma atividade física e a gente suplementa injetável porque tem uma ação muito mais rápida e muito mais efetiva. Exemplo, o BCA injetável. Para quem sim, treina e aí faz o BCA injetável, você não só o corpo que você ganha, né? Mas a disposição no treino, a sua autoestima, porque ele cuida disso, a circulação do sangue nos seus vasos, o seu coração. Então, fisiologicamente, você tem um organismo melhor, mais saudável. E você não precisa ficar usando nem cápsula, nem pó. Usou sim. injetável, já foi. E são suplementos naturais. Todo hoje que tem oral, existe injetável. Não vou dizer 100%, mas a maior parte tem. Então, você vai fazer um protocolo de emagrecimento. Tem as substâncias injetáveis, que são naturais, e você faz um protocolo muito mais rápido do que o comum com a medicação oral. Que é a hipertrofia. Paciente com sarcopenia, que seria pós-câncer ou com câncer. Eu suplemento hoje uma paciente que ela faz radioterapia e que Sim. passou para quimioterapia. Ela não tem uma reação adversa. A gente conversando, né? Que eu acho lindo. Porque, além de tudo, ela treina. E aí ela me tirou uma foto e me fez um vídeo assim, doutora, olha como eu estou linda. Eu disse, não, está um espetáculo. Não tem quem diga que você está com câncer e está fazendo radioterapia, quimioterapia. Algum tipo de expectativa relacionada a essa área, se não um desenvolvimento, né? Você que faz muita Hum. pesquisa, para que se um dia chegar ao fato de ajudar nesse quesito dessas doenças que são mais terminais, Como é que eu vou te explicar? perspectiva, né? Pedir para você dar uma afirmação que pode ser um assunto, né? Muito, né? Como perspectiva, assim, por exemplo, assim, diabetes hoje, ela existe uma cura. Mas por que que essa cura não está no mundo? Por que que as pessoas não estão utilizando? Porque existe um mundo muito capitalista. Então, no mundo capitalista, é interessante eu ter um paciente diabético curado. Diabético. Isso movimenta a indústria farmacêutica, Então, tudo, né? então assim, existem vários filmes que Mas, mostram essa realidade, sim, inclusive de doenças que foram criadas, né, pensando na medicação que já vinha, né, sim, sim. para tratar, né? Infelizmente, isso ocorre todo o tempo à nossa volta. Nossa, tem muito tempo que é criado essa cura aí para diabetes. Pra você ter noção, eu não continuei esse meu projeto de câncer de pele. Lá atrás, um dos motivos foi esse, que eu fui embargada. Nossa, Então, olhe que eu tenho, vou fazer meus 40, né? Eu comecei com 17, 20 anos na área. É muito tempo. E aí, cada vez mais eu ficava triste. Eu já pensei em desistir, mas Deus sempre traz alguém, né? Não, continue. sim, E hoje eu continuo de uma forma diferente, né? Voltei assim muito forte para as doenças dos membros inferiores, para a circulação, muito por causa do meu pai, da minha avó, para tentar ajudar eles. E hoje eu já tenho uma fórmula que já entrou no mercado, já está consolidando. A gente já vai modificando agora para nanopartícula. Vamos concorrer a uma premiação, se Deus quiser. eu sinto que esse é o seu legado, né, que você quer deixar, né? Quero, Você quer ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo problema que você, quero. pelo menos interromper, né, o máximo de tempo, né? Para que elas possam sentir o caminho da cura com a terapia natural. Sim, Cada vez que eu curo uma pessoa, eu recebo um pedacinho dessa cura. Se eu hoje tivesse dinheiro suficiente para custear tudo, eu não queria cobrar de paciente nenhum. Porém, hoje eu preciso do dinheiro, do investimento, eu preciso ter rentabilidade no que eu faço, se eu quiser continuar. Se eu entendi. quiser continuar investindo no que eu amo fazer.
Entendi. É que pesquisa é um ramo, Caro. sim, é um ramo caro. É caro. Aqui no Brasil, principalmente. Mas, assim, tem outros países que tem vários filantropos, né? Que a galera gosta de investir Tem, bastante, né? tem. Eu Porque já. todo mundo quer até a própria cura, né? O É, pessoal faz o investimento, mas pensando em si lá na frente. exatamente. É. Eu trabalhei uma época pela ONU como emergencista. E aí, quando eu estava junto com eles, eu estava na região de desnutrição infantil. E aí, na área de desnutrição infantil, e tinha a questão da pesquisa, eu estava dentro, estava com o professor Dr. Reda, que amo demais. Que até hoje, quando eu preciso, e foi uma das pessoas que eu digo que salvou um pouquinho a minha vida, quando eu precisei literalmente na UTI. Era ele que estava lá. E ele é argentino, ele é muito conhecido lá, trabalhou muitos anos de Harvard nos Estados Unidos, e a partir do momento que ele me escolheu para fazer parte daquele grupo, eu congelei, né? Eu fiz de novo. Eu. Foram dois momentos na minha vida muito fortes. Foi com o professor Dr. André, aqui em Sergipe. Hoje ele está na UFES. Mas foi quando ele me levou, né, para a área da pesquisa. E eu fiquei assim, será que esse mundo é para mim? E aí depois eu entendi, não é será que ele é meu mundo. Porque é a partir dele que eu consigo fazer as coisas que eu gosto. Eu consigo trabalhar na parte de estética, eu consigo ajudar pessoas com cuidados paliativos, eu consigo ajudar pessoas com problemas emocionais, eu consigo ajudar pessoas que têm síndrome alérgica, eu consigo Eu ajudar tenho, criança, idoso, adulto. Então, assim, eu tenho rinite, né? tem. Aham. Quer me matar é só botar poeira no ar, pra não precisa nem atirar. É só jogou poeira, pronto, morro logo. E tem medicação injetável natural, como a cúrcuma, que ela aumenta a imunidade e dificilmente você adoece. Eu hoje quase não adoeço. Para pessoa que vivia fungando o nariz, né? Não parava, tudo eu adoecia. Hoje eu quase não adoeço. Não é do nada. Sim, É tratamento. Hoje eu faço tratamento com injetáveis, mas com substâncias naturais. Uma delas é a cúrcuma. sim. Cúrcuma é o nosso açafrão. Só que a quantidade que a gente come no alimento coloca muito pouca. Porém, tudo se soma. Nada é pior. Entendi. Aí tem uma quantidade certa que a pessoa tem que ingerir durante o dia para poder melhorar. Tem. É Tanto pode ser dosável isso? cápsula, Como é que é é? com dose. Tanto Com pode dose? ser cápsula, por exemplo, paciente com fibromialgia, ele é um poderoso anti-inflamatório e aumenta a imunidade. Paciente com fibromialgia, hoje pode usar 900 miligramas dia. Só que 900 miligramas dia para você colocar na comida é muito. Ou vai injetável ou vai encapsulado. Precisa ter uma dosificação. Hoje, para mim, com a minha síndrome alérgica, eu uso hoje só o injetável e faço uma vez por mês. Aí eu faço um blend de imunidade, né? Eu junto a substância de imunidade, são 10 ml e eu aplico em mim. Não, eu aplico em mim não, né? Aplico em mim. Sim. Mas é um protocolo que hoje eu já faço em mim e eu não adoeço. Sim. E quando vai pensando em adoecer, peraí, uma dosezinha aqui a mais. Mas os injetáveis e naturais, eles só têm a levar o seu potencial como pessoa fisiológica. E se você estar bem fisiologicamente, você prospera nas outras áreas, porque você não se preocupa com doença. Só em estar bem em saúde. Sim, sim. É, se preocupar com saúde é melhor do que se preocupar com doença, porque quando você se preocupa com saúde, você tem a mente livre para trabalhar. Boa. É, hoje está muito avançado, né, a questão da inteligência artificial. E dizem-se que ela vai influenciar muito, principalmente no mercado farmacêutico, né? Eu acredito que vai agregar também para você que é pesquisadora, né? No caso, para achar a combinação perfeita, né? Que até agora parece que só se usa 10%, né? É. Das combinações possíveis para poder solucionar o caso, né? Eu acho que vai ficar muito mais rápido. Eu acredito que você vai conseguir resolver o problema, o que você está querendo fazer, em um curto prazo de tempo mais rápido com esse desenvolvimento. Você tá utilizando hoje? Uso. Ele ajuda, mas ele ajuda se você souber fazer a A pergunta pergunta é certa. certa pro prompt. Se Isso. você não fizer as perguntas certas, ele fica dando um ciclo e dali não faz nada. Então, É, se você tem que, o ser humano, ele tem que ter inteligência própria, o discernimento, uma linha de raciocínio e literalmente entrar com a inteligência artificial nos pontos que falha.
Sim, Mas se você for pensar em usar a inteligência artificial para ele desenvolver tudo para você, você se torna uma pessoa burra. Se for inteligente, fica burra. Porque seu sim. cérebro para de funcionar, né? É que quem tem problema neurológico, por exemplo, não pode parar de ler, tem que estar fazendo os jogos de raciocínio lógico para que mantenha os neurônios vivos. Se Sim, você para, então você enlouquece mais cedo. Enlouquece, não, assim, né? Tem as demências mais sim, cedo. sim. Eu uso até um termo não correto, enlouquece. Mas você tem as demências mais cedo. Por exemplo, a minha avó. A minha avó, a gente sempre trabalha com ela, caça-palavras, os jogos de raciocínio. Então, cada neto chega lá e senta com ela e faz, a gente compra, leva, para não deixar a cabeça dela parar. Desocupado. E ela gosta. A melhor parte é essa. A minha avó gosta muito das coisas da igreja. O que a gente fez? Trouxe os temas da igreja para os joguinhos de caça-palavras, né? De raciocínio lógico. Com tudo da igreja. A gente, né? Faz o Sim. jeitinho para ela não parar. Meu pai, vou dizer meu pai, que meu pai também, por família, assim, se acontece alguns casos com demência, né? Então, hoje meu pai adora ler. E aí, o que é que a gente faz junto? A gente lê o mesmo livro para discutir o livro. A gente conversa sobre os livros, livros aleatórios. Sim, Eu gostei de um livro, disse, põe esse livro aqui. Aí eu leio, depois ele leu, ele lê, depois eu leio. Tem livros que ele já tá lendo a quarta vez, aí eu já não vou junto, né? sim, Eu tô sim. lendo outros. Alguns livros eu pego de cabeceira e são meus. Que eu já Sim, li, só que às vezes eu quero pegar alguma coisa. Aí eu abro assim de vez. sim. Essa era isso aqui que eu queria ouvir. O que você gosta de ler assim mais, assim, que lhe chama mais atenção? Ah, eu gosto de suspense, de aventura. E é, Tirando da minha área profissional, sim. de estudar O seu assim. momento de lazer ali, É, você que pois no você momento. lê. Eu gosto. Quando eu tô na área profissional, eu acabo entrando muito em livros que falam sobre o comportamento de pessoa, de ser humano, né? Sim, Mas quando eu não quero fazer nada, nada entre aspas, né? Aí eu tô lendo assim os livros de aventura, tipo assim, Harry Potter, eu gosto bastante. Eu gosto de pegar essas trilogias assim. Eu gosto de assistir o filme, de ir na sequência até o final, né? mas eu gosto de ler, porque o desenho tá na minha cabeça, né? Sim, a Então a mente imaginação expande, tá na né? minha. A gente desacelera para poder É, avançar. exatamente, a cabeça é só minha. Sim. E aí eu gosto de desvendar mistérios. Ai, que curioso. É, já tá dentro da sua área que você pesquisa, né? Desvendar mistério já é sua Eu faceta, não né? tinha pensado nisso, É, viu? Faz sentido o fato de eu gostar de livros que tenham mistérios, né? sim, sim, sim. Aí eu achando que tava fazendo nada, não, tava continuando dizendo assim. Já tava pesquisando, só que dentro dos livros Só que dentro agora. dos livros, é. Pois é. E eu me É, coloco lá dentro como se eu fosse um personagem do livro e embarco nessa história. E fico lá, meus livros. oh, que massa. É, e como é que o, volta no assunto lá Hum. do o brand olfativo, né? Como é que ele pode ajudar no quesito da fidelização de clientes? Também. Eu vou dar dois exemplos muito fortes. Perfeito. Um exemplo ele trata de comida e o outro exemplo ele trata de calçados. Quem conhece McDonald's? Todo mundo conhece. Sim. O mundo conhece McDonald's. O que acontece? Ele tem um cheiro da comida muito característico, É. não é? Eu ia dar minha opinião, mas É. tem gente que é do sim, outro do não, nessa outra Então, não. eu particularmente não como porque eu não gosto, então eu também não posso. Sim. É uma restrição no meio da minha. Mas se você chegar em locais que vendem lanche especificamente, o cheiro é muito igualzinho. É, Kings, não, como é Bob's, não. Burger Burger King, King. Olha como eu gosto, tá vendo? Bob's. Qual não tá o nome? Sim. Você vê que tem aquele cheiro muito parecido. As carnes de hambúrgueres que eles fazem, eles usam um edulcorante que é um tipo de fita aromática, né? Que pra entrar, lhe dá um desejo e você querer comer mais. Você sentiu o prazer daquilo ali querer comer mais. Sim. Isso é o marketing invisível. Você não vê. Nem sabe que está Até dentro sentindo do alimento. dentro do alimento. É porque eles podem ser comestíveis. Perfeito. Conte-me mais. Já tem Desvendando várias os mistérios do indicações já marketing aqui na invisível. cabeça. Vá. Quando você... A Melissa. Quem não conhece hoje o cheirinho da Melissa? E hoje virou um produto em si de venda, né? Do próprio cheirinho da Melissa. Isso é um marketing visível.
Quem tem hoje condição de comprar melissa, compra vários. Quem não tem condição de comprar melissa, junta para comprar. Ela dá o dinheiro na melissa para ficar sentindo o cheirinho. Quantas vezes eu passo e escuto alguém pega assim, ai, que cheirinho bom esse da melissa. Eu, uhum. E você se sente abraçado, e realmente é. Você sente o cheiro da infância, da criança. Porque a Sim, Melissa, quando veio, eu era criança, todo lugar que você passava tinha um cheirinho de Melissa. Então, a Melissa não era divisor de classe social, por exemplo. Então, sim. ela foi abraçada do A ao Z. É, pegando memórias afetivas, né? Exatamente. Interessante. É, ela lhe deixa afetiva. Hoje, por exemplo, assim, quem já entrou na clínica, onde eu tô trabalhando, se sente abraçado e volta porque quer sentir aquela memória do estar bem, do estar acolhido. Várias vezes eu escutei dos meus pacientes, nossa, é tão bom estar aqui, é tão bom ficar aqui, mas eu proporcionei isso consciente, mas eu queria que as pessoas ficassem comigo porque querem, não por nenhum outro motivo. Eu quero estar ali e elas ficam. Perfeito. Coisa boa, hein? Inclusive, eu própria me uso de difusor, né? Porque eu Sim. uso os óleos essenciais como perfume. Então, eu passo muito em mim. Então, eu uso de acordo com o que eu quero objetivo naquele momento. Se eu quero dormir, eu uso lavanda. Porque aquele momento do dormir, eu quero só pra Me mim. interessei mais ainda agora. É, porque eu tenho, quando eu chego no pico da noite assim, eu tenho, se eu estiver trabalhando, eu tenho muita dificuldade de dormir. Eu tenho que virar o dia e esperar ficar de noite para poder dormir de novo. Só durmo uma vez. Pronta, que você não tá desacelerando. Sim, Uma das falhas de processo, falhas não, né? Vou usar como falha de processo para desacelerar é você planejar pontualmente por hora suas coisas. Porque quando você planeja, dá trabalho, dá, mas depois acostuma, viu? sim. Você planeja pontualmente por hora, você vai dormir porque amanhã você já sabe o que vai fazer. Você não dorme pensando, e amanhã eu vou começar por onde? Porque o que que faz a nossa cabeça girar? É como é que vai ser o dia de amanhã. É uma ansiedade futura. É saber como vai ser o dia de amanhã, saber se vai ter resultado. As coisas que dependem só de você, você pode desacelerar. As que dependem dos outros, se der certo, deu. Se não der, tá tudo bem também. É, Tá tudo bem também, outro dia vai dar certo. eu uso muito essa parte de o que é da minha responsabilidade, né? Que depende 100% É, de mim, o que eu posso delegar. A matriz de Enzo, né? isso. É muito interessante isso. Mas só que tem alguns momentos, alguns dias da semana, Hum. pelo menos um dia na semana específico, que eu acabo ultrapassando os horários. Que do nada aparece alguma coisa que eu acho, não, isso daqui é importante. E só eu E vou posso te dizer uma resolver. coisa, viu? Aí eu vou e faço. Se eu pegar a tela das 8 horas da noite, eu não durmo. Que bom que isso acontece, sabe por quê? A vida não pode ser um equilíbrio puro, mas a gente tem que buscar o equilíbrio constante. Imagine que o coração bate, se ele vai batendo sempre na mesma medida. Como é que a gente vai ter a garra do líder e ao mesmo tempo a calma para acalmar? Então a gente precisa balançar também. Sim, Então a gente tem que correr atrás de equilíbrio sempre, mas a gente precisa das emoções. As emoções é que faz com que a gente dê um próximo passo ou que dê um passo a menos. Mas é ela que vai levar você, porque normalmente as pessoas que prosperam são pessoas com garra. As pessoas com garra sentiram dor. sim. Quando ela sentiu aquela dor, ela sentiu medo, ela sentiu raiva, sentiu tristeza e a vontade de fazer algo por ela mesma. Então ela precisa existir para lhe empurrar. Não pode ser extremas, mas elas precisam existir pelo equilíbrio. Mas o lavanda ajuda a dormir. Eu tenho pessoas né, aqui no recinto. Eu acho que toma banho, senão. É, Ah, que quando tem assim, as crises de ansiedade, porque isso é normal acontecer com o sim, ser humano, não consegue dormir, então a gente chora, chora, e o lavanda vai acalmando, 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 e aí ela consegue te dar o sono REM. O sono REM é aquele sono que você dorme 100%.
Acho que eu vou beber esse negócio aqui. Na Ah, situação atual. mas o que acontece? Por exemplo, a terapia natural, ela não dá um efeito agora, na maioria das pessoas. Ela tem que ir acostumando com o organismo, são 90 dias de adaptação. Tem pessoas que com 24 horas sentem o efeito. Hoje, por exemplo, como eu tenho meu organismo desintoxicado, quando o paciente está nervoso, eu abro a lavanda, coloco nele, fico ali, converso. A gente vai mudando de assunto, volta, ele vai acalmando. Só que em mim, eu preciso colocar um cravo e canela, uma menta, um limão, alguma coisa para me despertar, porque me dá literalmente sono. Ah, é uma coisa engraçada que aconteceu. Eu tava fazendo uma apresentação do brand olfativo para um empresário. E eu tava com os olhos assim na mesa, né? Só que antes de eu falar dos olhos, ele mesmo abriu e ele pegou de lavanda. Ele mesmo abriu, colocou nele e ficou. Vai cheirar, vai cheirar. Não demorou muito, ele tava assim, é. Eu disse, tá com sono? Aí ele, não sei o que aconteceu, me deu um sono, um sono. Eu disse, deixa eu te explicar, bota aqui esse de menta pra dar uma acordada. Chega isso aqui, ficou pesado assim, ó. Aí eu disse, olha, foi porque você pegou de lavanda. Você falando agora, eu percebi também que o brand sensorial, né, que também faz parte do olfativo, ele é muito utilizado em supermercados, muito umas redes muito grandes, né? Eles utilizam, Isso, por exemplo, o cheiro de lavanda sempre está presente. Para quem é pai e mãe vai saber que passa por um certo tempo ali na parte de fraldas, tal, essas coisas, né, tal. uhum. Ele também dá um certo estímulo. Eu E tô por que que tem lembrando tanto agora, produto de lavanda de criança? sim. Criança é o quê? Hiperativa. E é normal a criança ser hiperativa. Meu pai, a mãe tá cansado, chega e a criança nada de dormir, nada de querer. Bota um difusor, bota lavanda, deixa a criança no dia inteiro com lavanda. Paciente que tem autismo, por exemplo. Paciente que tem autismo, uma das principais medicações naturais é o lavanda e o limão. O limão é como é poderoso o limão, viu? Ele carrega metais pesados. Paciente com autismo, com síndrome, ele tem a quantidade de metal pesado muito maior que a gente no organismo. Então, o limão vai tirar isso dele, vai limpar a casa por dentro. Quando a gente fala de estética regenerativa, o limão ele tira esse metal pesado do corpo. Então a gente tem já um caminho, um passinho de ter uma célula melhor. Sim, eu tenho um irmão que ele é mais novo, né? Ele é Hum. autista. A gente nunca fez nenhum tipo de terapia nessa pegada. Você tá falando aí, já tô ligando Nossa, todo vocês tipo de podem pontos. começar, podem dar o primeiro É, passinho, porque o lavanda hoje é o principal ativo, né, para um paciente com autismo. Eu tenho mães que têm 2 filhos com autismo, sim. então ela E assim, vive. são crianças que, assim, no normal, ele tem 3 anos mais novo que eu, tô com 38, ela tem 35. Mas se você olhar, não parece que tem idade. E a figura também do rosto e tal não se desenvolve. Né? Ficou meio que presa ali entre os 14 e 15 anos por aí. Assim, a aparência, né, tal. E assim, tem alguns momentos de agitação. Ainda tem um momento que tá normal, que é de uma maneira geral, mas tem uns momentos específicos que eles têm um pico, assim, de agitação, e aí, tipo, ou tem que estar, ou eu, minha irmã, para poder São as resolver as coisas lá. compulsões. O meu, o meu padrasto, né, que mora com ele, Hum. para poder resolver, porque senão não fica quieto. E ele precisa estar no ambiente dele, no quadrado dele, com as Sim. pessoas que ele confia. Porque se não É, tiver, ele agita mais. agita mais ainda. E cria o problema que É, tem uma força, viu, fora do normal. Não parece, mas tem. eu digo, é um tipo de paciente, né, que eu agradeço a Deus, o dom que Deus me deu no raciocínio clínico com a terapia natural. Porque é uma farmácia toda natural para qualquer tipo de enfermidade, para qualquer tipo Sim, de doença emocional, física ou fisiológica. Basta você querer. Porque como ela não dá resultado rápido, você precisa ter paciência. Hoje eu tenho, mas eu tenho porque eu já uso há muito tempo. Você abriu lavanda aqui, daqui a pouco eu tô assim, né? Um olhinho miúdo. Eu durmo em 2 segundos com lavanda. Tem pessoas que ainda não conseguem, tem pessoas que estão fazendo desmame de medicação sintética, então, assim, tem que ter o cuidado. Você não pode chegar assim, eu uso Rivotril, vou tirar o Rivotril agora e vou usar o lavanda. Não faça isso. Isso é automedicação irresponsável. sim. Quer usar a terapia natural? Tem profissionais que vão te ajudar a fazer isso. Agora procure.
Não faça na doida, porque se fizer na doida dá problema. Você termina de piorar o que já estava ruim. Sim. Porque medicação controlada, ela precisa ser feito um desmame. Eu trabalho com paciente também para fazer desmame da medicação controlada e a gente faz a integração com a terapia natural. Mas isso é um tratamento que dura 1 ano, por exemplo. Então veja que não é tão rápido assim. Então tem que ter cuidado, não é, não, agora eu vou, é natural, não faz mal. Não é que não faz mal, mas como você está intoxicado contra a medicação, isso dá crise de abstinência. Como se fosse um drogado que tirou a droga dele ali, tirou o álcool dele ali e ele dá aquela crise. Dá crise também com medicação controlada. Se não cuidar, dá. Perfeito. E a pessoa que está aí do outro lado quer fazer algum tipo de procedimento com você, como é que ela consegue lhe achar? Vai me achar pelas redes sociais, tá? Doutora Raquel Dózia. Todo e qualquer procedimento da área de estética avançada, regenerativa, rejuvenescimento, tudo associado com a terapia natural. Desde o injetável, a prescrição, aos produtos de cosméticos, hemocosméticos, tudo natural, vegano, orgânico. São os produtos da Aroma Pharma. Tudo unido. Uma sintonia. E a Aroma Pharma, qual é o site de vocês? É www? Tá Aroma Pharma, está aromafarma.com.br. Ah, tá. Vocês têm um Instagram também de vocês lá, Tem o né? Instagram e tem meu site já está saindo do forno, que é doutoraraquel.com.br também, onde vai estar cada página falando sobre uma parte de mim. Sim. Uma página que seria sobre mim, Raquel CPF, né? Sobre a Sophie Consultórios, uma sobre Aroma Pharma e uma que vai vir um blog. Um Onde eu vou blog? estar, vai vir dentro do site, Tem vai ter o novidade aí no blog. blog? Vem novidade, que eu vou estar compartilhando as experiências dentro do blog. Ah, legal. Você vai colocar suas pesquisas lá, também lá, pra gente poder ver. Também eu vou estar compartilhando para que isso fique aí eternizado e que seja um legado, né? Para que não se Sim, perca quando eu me for, sim, mas que alguém possa usar aquilo de base para continuar algo. sim, perfeito. Que prazer poder lhe receber aqui. De Obrigada, viu? verdade. Sempre. Conte comigo sempre. Tamo junto. Gente, foi um prazer aqui poder ter recebido a Raquel Dócia, tá? Tem um QR Code aqui na sua lateral, qual você pode escanear e eu quero fazer um convite a você, tá? Nesse QR Code aqui você vai ter acesso à agenda da SMX, tá? Se por algum acaso você quiser fazer uma consultoria gratuita para o seu negócio, para a gente poder entender qual é o seu momento e como é que a gente pode lhe ajudar, a gente vai te ouvir durante 30 minutos e depois apresentar algum insight relacionado a processos comerciais, a processo, construção de processo de time de liderança, gestão de processo e cultura organizacional. E eu quero convidar a Kel também, se caso você queira, para que a gente possa implementar o Brand Olfativo no seu negócio, tá? Então aqui, durante o preenchimento do formulário, que você vai poder fazer antes de agendar, você pode colocar lá, olha, chama a Raquel, eu quero também conhecer um pouquinho do brand olfativo, eu quero implementar aqui no meu negócio, você vai preencher e nós dois vamos junto para poder ir aí e atender você. Raquel, aproveita e Com deixa seu certeza. telefone também que você não falou. Vou deixar o telefone, é 79 Sergipe 998650585. Pode entrar em contato, vai falar diretamente comigo. Pronto, perfeito. Gente, esse foi mais um podcast Mais Que Vencedores e até a próxima. Valeu. Vamos tirar uma fotinha? Bom.